ao menos 28 agentes da PRF estiveram no hospital onde a menina de 3 anos estava internada. Dino, o que o seu ministério vai fazer para desbolsonarizar a PRF? Em 2018, em ações da Polícia Rodoviária Federal, morreram 22 pessoas. Em 2022, esse número saltou para 44 pessoas. Significa dizer que, em um período governamental, o número de vítimas letais de ações da PRF dobrou. Neste ano de 2023, até aqui, nós temos 8 mortes. É um bom número? Não, é um péssimo número. Porque eu, como pai, como cidadão, eu não quero 8, eu não quero 3, não quero 2, eu não quero 1. Eu quero nenhuma vítima. Nenhuma, zero. Como pai, é claro que eu estou indignado com esse episódio da Heloísa e outros. Claro. Mas eu não posso antecipar decisões, porque existe um processo administrativo disciplinar. E esse processo administrativo disciplinar trata, em primeiro lugar, do caso tal como ocorreu, ou seja, da abordagem policial. E há um outro processo administrativo disciplinar que trata dessa situação que o Paulo está mencionando. Ou seja, quem foi ao hospital, por que foi, quem mandou, em que circunstância e foi fazer o quê? São 2 processos separados, exatamente porque nós precisamos esclarecer. Esses processos são feitos ao direito de defesa e aí vem para a decisão do ministro, como do ministro da Justiça e Segurança Pública. Paralelamente, é manualização, protocolo e formação. E o resultado, friso, não é o que nós queremos, mas o resultado já está aparecendo na medida em que nós saltamos de 22 para 44 e esse ano nós caímos para 8. Nós já estamos praticamente meados de setembro, caminhando, portanto, para o final do ano. Então, é possível afirmar que se nós pegarmos uma série histórica de 5 anos, nós vamos ter uma letalidade policial bem menor neste ano. Agora, volto a dizer, estou satisfeito? Não. Porque a polícia que nós queremos é a polícia que usa a força, mas consegue, evidentemente, impor sua autoridade com inteligência, com tecnologia, com planejamento, sem a necessidade de vítimas, sobretudo vítimas que nada têm a ver com práticas criminosas, como, obviamente, é o caso de uma criancinha de 3 anos. Claro. Zambarda, tem mais perguntas do chat? A gente está chegando aqui no fim da entrevista com o ministro, o que foi combinado com ele, para a gente não estender muito. Mas se tiver, vamos dar prioridade para o chat, que é para as pessoas... Tem uma pergunta aqui do Vanderlei, e eu vou emendar com uma pergunta que eu recebi aqui. Ministro, em 4 anos será possível que investigarmos os crimes dos 4 anos anteriores? E uma pessoa me passou aqui uma pergunta interessante. Considerando as sentenças que foram proferidas aos réus executores dos atos golpistas de 8 de janeiro, podemos esperar penas ainda mais severas aos financiadores e mentores? O que você espera, ministro? A dosimetria das penas é feita na medida da participação de cada um e por um coeficiente de reprovabilidade da conduta. Então, é razoável crer que entre a pena mínima e a pena máxima, quando o Supremo for avaliar níveis mais elevados de participação, provavelmente as penas serão maiores. Essa é a lógica. Para financiadores ou chefes, mandantes, enfim, chegará esse momento e creio que a tendência é esta. Assim como haverá, como mencionei há pouco, penas mais leves ou até a ausência da imposição de penas mediante os meios alternativos de solução das controvérsias no âmbito penal. Então, eu acredito que essa dosimetria vai se dar ao longo do tempo do Supremo e ela vai atender a essa valoração proporcional a partir da gravidade da conduta de cada um daqueles que perpetraram uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Há uma outra pergunta, Pedro, que escapou. Qual era a outra? Era uma sobre dosimetria. A segunda era sobre dosimetria e a segunda, pera só um pouquinho que eu me perdi aqui. Em 4 anos será possível investigar os crimes do governo anterior? Eu lembrava que o Vanderlei eu não tinha alcançado. Vanderlei,
essa é a luta, né? Nem todos os crimes são de competência federal, mas naquilo que for de competência federal, a polícia está trabalhando, o Ministério Público, a Justiça, e aí eu me refiro a 8 de janeiro, refiro a casos pretéritos, como o caso Marielle, que eu estou assim, muito otimista de que finalmente esse mistério vai ser desvendado, porque isso é de justiça. Também os crimes de corrupção, de desvio de dinheiro público, os casos estão andando, embora eu frise que justiça morosa não é justiça. Justiça instantânea também não é justiça. Lembremos que entre os dois extremos está a verdadeira justiça. Você não pode ser tão lento ao ponto que a sociedade desacredite, ao mesmo tempo você não pode ser justiceiro. Então você tem inquéritos, você tem processo com direito de defesa, com sobriedade, com ponderação, e essa é a minha orientação. Essa é a orientação administrativa do presidente da República. Nós queremos investigação séria, técnica, isenta, com prova. E é isso que está sendo feito. Às vezes demora um pouquinho, mas os temas principais estão sendo enfrentados. Aí eu me refiro a organizações criminosas, me refiro à situação dos crimes ambientais na Amazônia, que nós quebramos recorde esse ano de operações no que se refere a, por exemplo, destruição de garimpos ilegais, o chamado narcogarimpo na Amazônia. Tivemos uma redução do desmatamento ilegal na Amazônia nesse ano, porque a Polícia Federal está lá, porque a Força Nacional está lá atuando, porque a Polícia Rodoviária Federal está lá atuando. Então, os principais temas do país nós estamos cobrindo. Agora, nós não podemos passar por cima dos governadores. Por que eu digo isso, Pedro? Porque todos os dias acontece uma ocorrência grave, sei lá, no Rio, em São Paulo, e aí vem bolsonaristas e dizem assim, cadê o ministro da Justiça? Ora, eu não posso passar por cima dos governadores eleitos e mandar nas polícias militares. Eu não farei isto, porque é ilegal. Eu trabalho em parceria com os governadores, em parceria com os secretários de segurança, para nós termos uma atuação eficiente nos termos da lei. Ministro, uma última pergunta aqui. Eu sei que a gente já está abusando do vosso tempo, mas eu não posso deixar passar essa questão. Recentemente, o presidente Lula fez uma fala na qual ele afirma que, se ele pudesse dar uma dica, seria que a população civil não deve saber como vota cada ministro da Corte Constitucional Brasileira. Em seguida, muito foi dito a respeito do que ele quis dizer com aquilo, se ele estava se referindo a um processo de espetacularização, que remete aos métodos utilizados pela Lava Jato e tal. O fato, a meu ver, pelo menos, é que ele foi bastante categórico. Ele disse, se eu pudesse dar uma dica, a sociedade civil não tem que saber como vota o ministro do STF. Como o senhor se posiciona acerca desse debate? Eu quero, César, agradecer a Gaetana e mandar um abraço para a mãe dela, que ela disse que a mãe, aí, ó, que está na UTI. Beijo, Gaetana. Um beijo, um abraço para sua mãe e que ela fique bem sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que eu mandei um abraço a ela. Em relação, César, a essa questão que você coloca, o presidente da República aludiu a métodos de deliberação dos Supremos Tribunais ou das Supremas Cortes, que são diferentes. Então, nós temos um sistema de plena publicidade, inclusive com transmissão ao vivo pela televisão. E nós temos sistemas em que a deliberação ocorre numa reunião sigilosa. E depois o resultado é publicado e os juízes têm a possibilidade, se quiserem, de fundamentarem as suas posições divergentes ou concordantes. É um sistema bem diferente, que é o sistema dos Estados Unidos, em que há uma arguição pública, as sustentações orais são feitas publicamente para os 9, depois há reuniões em que se forma um entendimento e depois esse resultado é divulgado. Então, são caminhos diferentes para alcançar o mesmo resultado. O presidente fez esse alerta e ele explicitou isso, inclusive, porque nós vivemos um momento em que os ministros do Supremo são muito atacados de modo vil, na rua, no restaurante, no cinema, em aeroporto, em avião,
como eu também sou atacado. Não tem uma única semana que não tenha uma pessoa me xingando no meio da rua. Falta de educação, falta de bom senso. Às vezes você lida bem com isso? Eu estou acompanhado de esposa e filhos crianças. Putz. Já aconteceu várias vezes. Várias, infelizmente. Imagine o que os ministros do Supremo passam. Então, esse processo de deliberação pode ser graduado, isso modulado. Isso vai acontecer aqui agora? Não creio. Mas acho que o alerta do presidente Lula é importante. E não há um sistema que seja mais ou menos democrático. Porque alguém vai dizer, então, que a Suprema Corte dos Estados Unidos não é democrática, sendo que funciona assim há alguns séculos. Então, acho que, em algum momento, alguns temas sobre o Supremo devem ser colocados. Vai ser agora? Não, porque a pauta está muito sobrecarregada. Mas o presidente Lula, com seu alcance, com a sua autoridade de 3 vezes presidente da República, o único brasileiro ou brasileira que teve essa possibilidade, e um estadista de projeção internacional, colocar o tema é importante. Porque há outros temas. Mandato. É possível ter mandato para os ministros do Supremo? Sim ou não? O modo como as deliberações são feitas, o modo como decisões monocráticas ou decisões colegiadas são tomadas, isso é reajustável. Nenhuma instituição pode ser sacralizada ao ponto de ficar fora do debate público. Daí eu atuei para, inclusive, combater aqueles que queriam censurar o presidente Lula. Como se ele não pudesse emitir uma opinião. Pode. E depois o Congresso e o Supremo vão deliberar sobre o assunto. Espero que todos nós aqui estejamos presentes nesse momento. Agora, eu lembro que quando houve a transição da ditadura para a democracia, houve mudanças no Executivo, no Legislativo, o Judiciário foi o poder que menos mudou. Nós tivemos a TV Justiça como uma grande mudança, o Conselho Nacional de Justiça como outra grande mudança, e o aprimoramento do sistema de controle de constitucionalidade das leis. 3 grandes mudanças. Outras podem ser feitas em algum outro momento. Uma pergunta rápida aqui do nosso povo. O ministro, a direita, apesar de não atuar com eficácia, adora falar na segurança pública. Como pautar esse tema? Nosso cartão de visita não seria prender criminosos expressivos com inteligência? Seria o 8 de janeiro é um bom marco, professor? Ministro? Eu acho que em relação a uma certa criminalidade, sim. Agora nós estamos buscando exatamente esses marcos, essas referências de eficiência, como o Antônio menciona, em várias áreas. Mencionei crimes ambientais. No momento que você reduz desmatamento, aumenta a apreensão de drogas ou combate a garimpos ilegais, esse é um indicador de eficiência e de inteligência. No momento em que você faz operações de combate às organizações criminosas e apreende bens dessas quadrilhas, esse é um indicador de eficiência e de inteligência. Prisões emblemáticas. Fizemos semana passada na Bahia, a Polícia Federal com a Polícia Estadual. Uma prisão de alta importância em relação àquele contexto ali da Bahia. Então, a criminalidade é algo muito amplo e nós estamos procurando cobrir desde a criminalidade dita de colarinho branco, corrupção, etc., também esses temas referentes à defesa da democracia, crimes ambientais e a criminalidade violenta naquilo que nos cabe. Sobretudo essa ideia de combate às grandes organizações criminosas, como tem sido feito pela Polícia Federal. Pedro, todos os dias eu faço um tweet sobre alguma operação importante. Tratando de prisão. Você pode observar, pegue minha rede social, para exatamente atender a isso que o Antônio Nunes fez alusão, mostrar essa presença, embora não substitua o papel primacial do sistema estadual, que é onde há a principal atuação.